Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar o Museu do Mamulengo, que fica na cidade de Olinda, Pernambuco. A história da cidade de Olinda começa há muitos e muitos anos atrás. Quando a coroa portuguesa instituiu o regime de capitanias hereditárias, Pernambuco foi entregue ao português Duarte Coelho, que encontrou um lugar estratégico entre as colinas para se instalar. Tanto que exclamou: "Oh, linda situação para se construir uma vila!" Dizem que com essa frase ele batizou a cidade. Olinda hoje é uma das mais bem preservadas cidades coloniais do Brasil e atrai tanto pela beleza natural como também por ser um importante centro cultural do país. Em 1982, foi declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Uma das manifestações culturais mais interessantes daqui é o mamulengo. Mas você sabe o que é mamulengo? Alô? Hã? Mamulengo é um tipo de fantoche articulado do Nordeste brasileiro que representa um gênero de teatro onde os personagens são figuras populares em situações cotidianas, geralmente cômicas. E o museu que vamos visitar hoje foi criado para preservar essa tradição dos bonecos. Seu acervo conta com mais de 1.500 peças que ajudam a contar a história dessa manifestação tipicamente nordestina, que apresenta crônicas regionais, valores humanos, relações de trabalho e tradições folclóricas. Olá, pessoal, aqui é o Museu do Mamulengo. Eu me chamo Professor Tiridá. Gostaria de convidar todos vocês. Muito obrigada. O professor Tiridá é um dos grandes apresentadores do Mamulengo. Você tem o Simão, que é um grande herói, o Benedito, que também é negro, que é outro grande herói, o João Redondo, que é do Rio Grande do Norte, que é outro herói, e o professor Tiridá, que é uma invenção de um mamulengueiro famoso daqui do Recife, Januário de Oliveira, Ginu, e hoje ele se tornou um personagem clássico do mamulengo. O professor Tiridá Lotério Conrado Negreiro de Albuquerque, de Lima, da Costa Leão, da Cunha Barbosa, da Chica Direita, Ademais e ai. Morou, morar. Se não morou, não mora mais. Ai! Os mamulengos não têm cunho religioso, mas tiveram inspiração com os frades que trouxeram para cá, ainda no século XVIII, o primeiro convento franciscano das Américas. Esses frades trouxeram presépios mecanizados, ou seja, semelhantes a essa casa de farinha, mexidos através de roldanas e fios, impulsionados por água, um cursor d'água, e isso representava o nascimento do menino. Claro que isso, numa época não cinética, foi uma comoção extraordinária para o público. Nossa Senhora mexeu, o menino mexia a cabeça, enfim, era uma coisa que aumentava o devocionário. À medida que esses frades morreram, os outros não sabiam recompor os mecanismos, eles tiraram os bonecos da mesa e passaram a contar o nascimento manipulando na Capela Mor. Da Capela Mor foi para frente da igreja, para o adro, e do adro para a praça foi um passo, se torna profano, ainda chama-se presépe de fala, nova invenção, e ganha finalmente o nome de mamulengo, que possivelmente vem da corruptela de mão mole, mão molenga, mamulengo. Ele surge primacialmente em Olinda. De Olinda ele se espalha e vai ganhando os outros estados. E à medida que ele vai se espalhando, ele ganha denominações diferentes. Na Paraíba, Babau; no Rio Grande do Norte, João Redondo; no Ceará, Cassimiro Coco; na Minas Gerais, João Minhoca, Briguela. Mas o nome que denomina o gênero popular de bonecos no Brasil é a palavra mamulengo. Os mamulengos são divididos em 3 grupos: Fantásticos e Diabos, Animais
e humano. Os humanos são todos os bonecos com forma de gente. Os animais é o quê? De uso do homem. Boi, vaca, cavalo, né? E no finalzinho, lá do outro lado, nós vamos ver os Fantásticos e Diabos, que são os personagens do mal. Vamos começar pelos bonecos cangaceiros? Cangaço vai antes e depois de Lampião. Herói ou bandido, Lampião foi o rei do cangaço. Um movimento que aconteceu no sertão pernambucano, visto pelo Estado como bandidagem, mas por alguns como um movimento rebelde em busca de justiça social. O bando de Lampião saqueava fazendas e sequestrava coronéis. Cangaço é um fenômeno muito nordestino, do sertão do Nordeste. Então você vai encontrar aqui muitas edições de Lampião e Maria Bonita, de outros cangaceiros com suas companheiras. O cangaço aconteceu, teve o seu auge e terminou. Então é um fenômeno bélico, de uma certa forma quase militar, e ao mesmo tempo é uma coisa muito especial do sertão pernambucano. Aqui, por exemplo, tem uns nomes engraçados. Isso aqui é Dona Xoxa e a Poca. Dona Xoxa e a Poica. Esses bonecos que têm barba de cabelo são preciosíssimos. São de mestres antigos. Isso aqui é o bando de Lampião chegando numa fazenda. Então você vê alguns mortos. Você vê aqui enfiando a faca. Eu tenho aqui enfiando a faca. Esse aqui é um morto. Então é como se fosse o bando chegando na fazenda e aí há essa batalha aí. Fiquei impressionada com os detalhes das coisas, né? A expressão de cada boneco, esse daqui e outro que tem lá embaixo, que a gente pode rodar e o boneco faz o movimento, né? Cada detalhe da mão do boneco que mexe, que corta, é impressionante. Coronel Mané Pacaru, o dono das terras, o grande usineiro latifundiário, um padre, o padre sempre junto do poderoso, e aqui um casamento forçado, não é? Do Tapratu com a Pinhosa. Quer dizer, ela está grávida já, né? E está casando num dos casamentos mais cômicos que pode existir em cena, porque aí chega a mulher dele e é aquelas atrapalhadas todas de um casamento popular onde a comicidade impera. As apresentações de Mamulengo sempre são divertidas e acompanhadas por música animada. Primeiro acervo que eu vou mostrar para vocês é o acervo do mestre Boca Rica, que é um mestre muito conhecido no Ceará, muito querido, que era conhecido por Boca Rica, porque toda vez que ele ganhava um dinheirinho em apresentação de Mamulengo, ele procurava um médico e comprava dente de ouro, arrancava um bom da boca, botava de ouro na boca, então todo mundo chamava ele Boca Rica. Temos um acervo aqui embaixo, que é do mestre Ginu, que era um mestre aqui de Recife, que já é falecido. Essas cabeças que estão aqui do mestre Ginu estão aqui guardadas com muito carinho, porque ele, com desgosto, quando apareceu a televisão no Brasil, as pessoas aqui em Recife não queriam mais ver apresentações, ele pegou, juntou todas as peças de boneco dele, botou fogo nos bonecos, o que sobrou as pessoas seguraram, que é o acervo que está aqui no museu. Em cima nós temos o pastoril, Adão e Eva e a cobra, que todos os dois são do mestre Solon, muito bonito. E embaixo nós temos, representando a história dos médicos hoje, temos aqui o doutor Rebeleu da Pinta Cega, que era um dentista, que o paciente chegava no consultório dele com dor de dente, ele arrancava o dente bom e deixava doendo. Os dois enfermeiros, e tem aqui um paciente com a bochecha inchada. Vai fazer 19 anos que eu conheço ele e o dente não desincha. Como é um espetáculo muito especial, muito espontâneo, não tem enredo.
Eles são muito inteligentes, ao mesmo tempo que são grandes artistas, eles são muito inteligentes. Porque, por exemplo, se tem uma mulher de vermelho, eles dizem, essa mulher de vermelho, não sei o quê, tarará. Aí, se ele quer mexer com outra pessoa, eles inventam muitas coisas na hora. Não existe para o mamulengo, não existe uma espécie de um enredo, não. Porque é completamente espontâneo. É isso! O que é que aconteceu aqui? Tem nada não, meu amor. Deixa eu ouvir aqui a situação. Como é que tá, Benedito? O coração tá batendo, pessoal. Ai, ai, ai. Ande lá. No museu tem exposto trabalhos do século XIX, peças de mamulengueiros atuais, como eu, por exemplo. É de extrema importância para a preservação da arte e do artista. Aqui tem uma grande variedade de personagens que eu mesmo criei, inventei. E eu tinha 13 anos de idade. E a maioria daqui eu era um moleque, uma criança. Aquela capacidade que só ele tem de encantar as pessoas, de entreter as pessoas. Isso aí não dá para ensinar, mas dá para se aprender com a própria vida, como eu aprendi. Tem uma frase que eu ouvi que diz que não é o mamulengueiro que escolhe ser mamulengueiro, mas é o boneco que escolhe o mamulengueiro. Que você não dança coco, caneta da véia Luzia, que eu tô esperando ela 1 ano e 14 dias. Alguém se lembra do mestre Salustiano? Algum de vocês já deve ter visto falar no nome dele, né? Na música, o mestre Salustiano influenciou uma série de artistas pernambucanos que lutou pela preservação das manifestações culturais da Zona da Mata, como a ciranda e o maracatu. Nunca me aconteceu, se eu amar o amor do amigo meu, oh, que coisa diferente. O que é que ele tem a ver com o mamulengo, né? O que é que ele tem a ver? Ele também um dia fez alguns bonecos. Após a morte dele, os seus familiares, né, doaram para o museu todos esses bonecos que estão aqui, né? Peça por peça. Esse coco é bom, eu também sou. Nesse acervo de bonecos, ele retratou a história de Olinda na época da invasão holandesa. Os bonecos têm os rostos cortados, faltam pernas. Eu vou me embora pra mina, as meninas dizem eu também vou. Eu acho excelente, acho que só o país como o nosso é que tem essa riqueza de cultura. Isso é muito presente, de várias formas, de várias histórias, e nos bonecos também. Esse acervo aqui, ele está mostrando uma empanada que foi feita pelo mestre Zé Divina, que era como se mostra apresentações dos bonecos que eles faziam e como até hoje ainda fazem. A história do Dr. Sabinada. O Dr. Sabinada é esse aqui. Era um juiz. Juiz, como o amigo dele, que é esse também, chamado Dr. Sabitudo. Aí são dois personagens muito conhecidos na história, que pegavam o dinheiro do povo, não resolviam, comiam o dinheiro e não resolviam as causas. Então, os mestres mamulengueiros fizeram esse personagem para contar o que estava acontecendo com a própria população, que eles enrolavam o povo. Essa é Dona Fulô do Mundo, é uma senhora que teve 114 namorados. Ela passava um mês com o namorado, engravidava e deixava ele e arrumava outro. Quando o menino nascia, ela ia na casa dele e entregava. Quanta criatividade! No próximo bloco, vamos conhecer a exposição de bonecos chamados Fantásticos, que lembram histórias de terror. E ir até a casa de um mestre mamulengo. Sabe o que aconteceu, meu mano? Lá em cima no Pará, o boi nasceu de manhã. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta à cidade de Olinda, em Pernambuco, para continuar nossa visita ao Museu do Mamulengo. Olinda é conhecida também como a cidade dos bonecos. Bonecos gigantes, bonecos pequenos e mamulengos, que são uma espécie de fantoche articulado típico do Nordeste brasileiro. Os bonecos traduzem e cantam seus sonhos, alegrias e tristezas. Uma das mais puras manifestações populares. Sebastião queria saber o melhor da galinha. É a pitela. Não, senhor, o melhor da galinha é o ovo, Sebastião. Sim, é? É.
E o Museu do Mamulengo é o primeiro da América Latina a abrigar esse universo mágico que está se perdendo com o tempo. O Mamulengo é um teatro naturalmente político, sei que os mamulengueiros o saibam. É sempre o conflito entre o coronel, o proprietário, o latifundiário, dono das terras da usina e os outros personagens. Agora aqui, com sinal de respeito, obediência, abaixa a cabeça. Que é isso, meu Deus do céu, meu... Era considerada uma manifestação folclórica e não uma manifestação dramática, um teatro. E a partir desse momento, ele se enfraquece, é o advento da televisão, e a gente viu os mamulengueiros morrendo e as coleções sendo vendidas nos antiquários. Nós trabalhamos durante 15 anos para resgatar as coleções e juntamos o acervo fenomenal de 27 coleções de grandes mestres. Olha, gostaria de falar para vocês a história do professor Tiridá, que é um boneco muito conhecido pela população antiga aqui de Pernambuco. O mestre que trabalhava com esse boneco e fez esse boneco é um mestre que todo mundo aqui em Recife conhecia, que é o mestre chamado Januário de Oliveira, conhecido por Mestre Ginu. Era um mestre que todo mundo adorava as apresentações que ele fazia com esse boneco. Mais do que continuar a tradição mamulengueira, Ginu foi um inovador. Incorporando temáticas aos seus espetáculos, o professor Tiridá se apresentava em feiras, dava aulas para crianças em fazendas, sempre com uma maneira peculiar de se apresentar. Tem uma frase que ele diz que é muito importante quando ele entra em cena, que ele fala assim: boa noite, senhoras minhas, boa noite, senhores seus. Meus cumprimentos aos doutores, quem entra em cena sou eu. Mais que gostoso, mais que formoso. Por que o meu nome é professor Tiridá? Porque eu tenho uma extrema mania de tirar daqui e de meter lá. Boa noite, senhoras minhas. Boa noite, senhores seus. Meus cumprimentos aos doutores, quem entra em cena sou eu. Mais que gostoso, mais que famoso, professor Tiridá. É que eu tenho uma estranha mania de tirar daqui e meter lá. Bom, gente, aqui estamos numa das salas que tem um acervo preciosíssimo da tradição do mamulengo. São todos bonecos muito antigos, suados, surrados, que passaram pelas mãos calejadas de muitos mestres. Aqui temos, por exemplo, as quitérias. Quitérias são as personagens femininas mais importantes do mamulengo. As mulheres mais importantes, elas são mulheres do grande fazendeiro, do grande latifundiário, mas que traem esse latifundiário com o Simão, com o Tiridá, enfim, como apresentador do espetáculo. Aqui é aquela história de que eu falo de que o mamulengo representa os saberes, os fazeres, os mitos do povo do Nordeste. Nós temos aqui uma coleção extraordinária de caboclinhos. São figuras pertencentes que dançam junto com o Bumba Meu Boi. E que segue aqui os caboclos de pena, que é uma outra manifestação remanescente das tribos indígenas, uma manifestação do carnaval. Os famosos caboclos de pena que lotam as ruas no período de carnaval. Lá em cima, no alto, reinando uma quitéria gigante e o Simão, o maior que nós temos, ambos bonecos criados, feiturados pelo mestre Zé Lopes, grande mestre. Aqui abaixo, uma expressão sintética do Bumba Meu Boi. Bonecos de grande expressividade em que os traços são caricaturais e são exacerbados, os chamados bocarra, que ao rirem mostram as grandes dentaduras e isso provoca comicidade, riso e alegria para delírio das plateias.
A obra de Candidata e Catirina é mostrando quem é a pessoa política. Então o boneco ali ele vai falar quem é aquele político, se ele é bom, se ele é ruim, o que ele faz, o que ele não faz, que é para o público ver o que ele está fazendo por trás, pela frente. A Catirina é um personagem que se apresenta antes de todos os bonecos, que é para chamar a atenção do público na hora que eles vão ver a peça de teatro, animando a população. Esse coco é bom, eu também sou. A bingada que ele dá, eu também dou. Fazendo boneco eu me preocupo demais. Eu tô com 72 anos. Zé Divina é um desses poetas. Ele é o criador do grupo Mamulengo Riso do Povo e é considerado um dos mais importantes mamulengueiros vivos de Pernambuco. Essa história de mamulengo não é muito fácil, também não é tão difícil. Depende da pessoa se interessar. Eu tinha 10 anos e tinha um irmão de criação que possuía um mamulengo. E por ali foi que quando eu entrei para 12 anos, eu já estava feito no mamulengo, mas a voz era queimada. Moça dessa terra tão danada pra me ver, oi, me botaram um apelido, chegou, tá pra você. Eu tenho 184 peças de mamulengo aí, são 184 histórias que eu tenho de contar. Que a história desse boneco não pode ser a história desse. A música desse boneco não pode ser a música desse. Eu vivo muito feliz. É por isso que eu já estou com 72 anos, já era para eu terminar de brincar o mamulengo, encostar, não querer mais, mas o povo não deixa eu parar. O que mais eu queria era passar o que eu tenho para a nova geração, passar para os meus netos. Eu tenho 41 netos, pelo menos 5 ou 6 aprendessem. A encheu, iaia, o mar vazou, o cabelo da morena, o riacho carregou. O mestre já doou alguns de seus bonecos para o Museu do Mamulengo. Ele sabe a importância de preservar essa arte popular. Para terminar a nossa visita, a sala dos mamulengos chamados Fantásticos e Diabos. Eles ficam aqui separados dos outros, numa espécie de castigo de brincadeira, pois nas apresentações que eles participam, eles sempre arranjam confusão com os homens do bem. Com vocês, os mamulengos do mal. Cão dos Infernos, a Morte. Aqui nós temos também esse capiroto, Diabo Coisa Feia. Ainda tem a Alma Penada, o Papa Fígado e muitos outros. É fantástico você ver um mestre de mamulengo fazer uma obra de arte dessa, pegar uma madeira e talhar e esculpir o cotidiano da nossa vida. Venha visitar o museu, vale a pena visitar o museu. Há uma coisa que é a sofisticação de se gostar de arte popular. Na verdade, é uma arte de síntese, é uma arte de símbolo, é uma arte de signos. Então, esses mamulengos que aqui estão representam, na verdade, a alma e o povo brasileiro. O Museu do Mamulengo Espaço Tiridá oferece ao público um registro importante da arte e da história de seus artistas de uma maneira lúdica e com uma linguagem própria. Se você quiser ter mais informações, entre no site. E também pode anotar o endereço. Gostei muito da visitação de vocês aqui no Museu do Mamulengo. Gostaria que vocês voltassem para me visitar. Voltem sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Até a próxima. Simbora, pessoal! Eita! Tchau, meu povo! Tchau, pessoal! Simbora, meu povo! Eita, meu povo!
Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.